Olá, está começando mais uma edição do JDU Entrevista e hoje o nosso convidado é o deputado federal de Mato Grosso do Sul, Beto Pereira. Ele que também é pré-candidato a prefeito de Campo Grande nas eleições de 2024. Deputado, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Olá, Brenda. Prazer enorme estar aqui no JDU, podendo falar um pouco mais com a população de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul. Prazer enorme. Para começarmos, na sua opinião, a reforma tributária vai ser boa para o Brasil? Olha, Brenda, eu tenho dito uma coisa. É impossível você defender o sistema tributário brasileiro atual. Nós temos um sistema tributário que é oneroso, que não traz nenhum tipo de entendimento nem com profissionais do direito tributário, Existe muita controvérsia, muita discussão sobre este tema e também a simplificação, que é algo almejado. Portanto, eu entendo que aquilo que foi aprovado ainda em caráter preliminar na Câmara dos Deputados foi um avanço significativo para que nós tenhamos aí no futuro um sistema tributário que possa aumentar a base, fazer com que os valores, as alíquotas possam ser reduzidas e um sistema simplificado onde as pessoas consigam entender qual é a atribuição, a vinculação tributária que ele se enquadra. Hoje é impossível você fazer uma leitura que consiga transmitir segurança para aquele que paga impostos com o sistema tributário vigente. E como o senhor vê o momento político atual do nosso país? Olha, o Brasil passa por um momento que é um momento pós-pandemia, onde nós tivemos aí um país que teve altos índices inflacionários, um aumento significativo de preços durante um período longo, baixa capacidade de investimento por parte do governo federal, E a gente observa, principalmente pelos sinais vindos de fora do país, que aquilo que é vital para a economia, que é a deflação, a diminuição dos índices inflacionários. Existe hoje no mundo uma redução de preços. A gente vê no mundo um aquecimento da economia. E a gente está acompanhando isso acontecer no país. O último evento foi, depois de 3 anos consecutivos, a primeira redução de juros por parte do Banco Central Brasileiro, do Copom, em 0,5 ponto percentual. Isso significa uma ajuda significativa para o setor produtivo. As pessoas deixam de aplicar seu dinheiro, suas receitas no setor especulativo, ali no mercado financeiro, e passa a ter uma migração desses recursos para o setor produtivo. O que nós esperamos é que o país volte a crescer, com números convincentes, a passos largos, que a gente mantenha essa linha de inflação baixa, que é importante, principalmente para as famílias mais necessitadas, que têm o seu salário achatado com a inflação, que corrói o poder de compra das pessoas, e que o país volte a investir. É importante o investimento no país, por quê? Porque o investimento, além de gerar riquezas, faz com que a economia, de forma geral, possa ser aquecida. Eu acho que isso é fundamental para o país, que consegue ter agora sinais positivos da economia. Deputado, o senhor é pré-candidato a prefeito. Quais mudanças pretende fazer em Campo Grande? Olha, primeiro, esta condição de pré-candidato me deu
né, confiada pelo partido, me deu a condição de percorrer Campo Grande, né, de conhecer ainda mais a nossa capital, de saber das demandas. E neste momento, o que nós estamos fazendo, na verdade, Breno, é justamente ouvindo mais do que falando. É para que a gente possa apresentar para Campo Grande, né? Primeiro eu vou apresentar isso para o meu partido, depois eu vou apresentar isso para Campo Grande, né? A gente oportunizar, dentro desse debate, soluções inteligentes para a nossa cidade. A gente entende que o partido, o PSDB, esse grupo que faz política e que pensa parecido, né, que governou o Estado por 8 anos consecutivos, que apresentou um modelo de gestão eficiente, né, que observa muito, né, pelo rigor fiscal. Nós sempre observamos que temos que ter ali uma saúde financeira para poder investir. Acho que esses são princípios, mas fora os princípios, nós vamos estar esmiuçando ponto a ponto o que a população de Campo Grande almeja na educação, o que a população de Campo Grande almeja e quer para a saúde pública da cidade, né? O que nós vamos discutir e apresentar para Campo Grande de soluções para a mobilidade urbana, né? Campo Grande é uma cidade de quase 1 milhão de habitantes. Quais são os equipamentos urbanos que estão sendo oferecidos para uma cidade ter a garantia da sua mobilidade urbana, né? Da população ter essa mobilidade? Portanto, são esses os requisitos e são essas as pesquisas que nós estamos fazendo junto com o cidadão, né? Eu acho que é importante ouvir as pessoas para que a gente possa fazer e apresentar para a população algo factível, né? Que as pessoas enxerguem ser passivo de sair do papel. Nós não podemos aqui ficar fazendo promessas mirabolantes. Nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que vamos prometer. Só que vamos prometer também que não vamos fazer promessas apenas, né, daquilo que, para mim, ao meu ver, é responsabilidade hoje de um gestor. Nós temos que ir além, nós temos que ousar. Campo Grande pode e vai ter mais. A população de Campo Grande merece isso. E como pretende resolver a questão do transporte coletivo? Olha, nós estamos discutindo, né, com todos os atores a questão do transporte coletivo, que é um dos grandes problemas e dos grandes gargalos que nós temos. Nós temos que ter um transporte coletivo atraente. As pessoas, elas têm que confiar no sistema público de transporte. Porque se ela não confiar no sistema público de transporte, cada vez mais, né, esse transporte público, que é um sistema, vai estar esvaziado. E o sistema ele não consegue sobreviver sem ter ali o usuário. É importante a gente entender isso. Campo Grande é uma cidade que tem um número muito grande hoje já de veículos por habitante, motocicletas por habitante, fazendo com que a gente tenha aí um problema sério de mobilidade. Mas por que as pessoas estão migrando, né, até para bicicleta elétrica, né, hoje? É justamente porque elas deixaram de acreditar no sistema, né? Nós temos um sistema que não oferece ao usuário conforto, não oferece ao usuário pontualidade, não oferece ao usuário, né, o mínimo de condição para que ele seja um usuário frequente. É só estado de necessidade. Entenda, nós temos mais de 50% dos pontos de ônibus hoje em Campo Grande sem calçamento e sem cobertura. Qual é o usuário que vai utilizar de um sistema onde, no dia de chuva, ele tem que ficar exposto, né, à espera do transporte? Ele não vai, ele vai desistir ou vai buscar uma alternativa a esse sistema. Nós temos que entender
que quando o usuário chega ao terminal, né, de ônibus, que são 8 terminais em Campo Grande, ele precisa ter um mínimo de condições de conforto possíveis para que ele se sinta ali respaldado, né? E ele não encontra isso nos terminais de ônibus hoje em Campo Grande. A gente observa que outros municípios, né, cidades do mesmo porte, possuem uma quantidade muito maior de corredores de ônibus. Aqui nós não temos a mínima coisa, nós temos poucos lapsos de corredores de ônibus, que são na Rui Barbosa, pintar uma faixa de exclusividade do ônibus. Nós temos outro na Duque de Caxias, na saída sem fiscalização, sem controle, mas temos os corredores, né? Então, poucos corredores. Portanto, isso é uma necessidade. Outra crítica que eu faço, quanto mais ao serviço de trânsito em Campo Grande. Cadê as ondas verdes? Que eu acho que é algo que já deveríamos ter avançado há muito tempo. Há muito tempo a gente teria já, por obrigação, termos a sincronização dos semáforos. A gente observa que em algumas ruas nós temos essa sincronização, poucas ruas. Nós temos lá na 13 e em alguns outros pontos. As pessoas, recentemente, houve uma publicação falando, não, nós temos aqui várias ruas que têm semaforização sincronizada. A própria população descredenciou a declaração da própria Getran, né? Por quê? Porque as pessoas não conseguem enxergar isso. Eu quero dizer que Campo Grande não pode, numa era digital, ser analógica. O possível apoio do ex-presidente Bolsonaro para a prefeita Adriane Lopes pode alterar o rumo das eleições? Olha, eu vejo que nós precisamos discutir, né, a política local. Eu quero discutir a saúde pública em Campo Grande. O que está acontecendo, se está certo, se está errado e o que nós vamos propor. Da mesma forma, eu quero discutir os problemas da educação. Da mesma forma, eu quero discutir os problemas de infraestrutura e os investimentos em infraestrutura. E depois de discutir e sendo eleito prefeito, nós temos que entender que quem for o prefeito vai ter que colocar os projetos que elencou e que colocou como prioridade debaixo do braço e ir buscar a parceria do governo federal, independente de ideologia partidária. Porque os recursos federais também serão importantes para a resolução dos problemas locais, né? Os problemas, o financiamento, quando ele é dividido entre a União, o Estado e o próprio município, que perdeu, aqui abro um parênteses, perdeu sua capacidade de investimento ao longo dos anos, né? Campo Grande hoje não consegue dar contrapartida nos seus projetos, nos seus próprios projetos, né? Quanto mais fazer investimentos apenas com recursos próprios. Mas primeiro nós vamos retomar a capacidade de investimento e depois disso nós vamos buscar parcerias com o governo federal, parcerias com o governo do estado e parcerias que vão contar com parte significativa desses recursos do município. Os possíveis candidatos com cara de novidade, como Camila Jara e Marcos Polon, mudam sua estratégia? Não, de forma alguma. Eu acho que quanto mais nomes nós tivermos e quanto mais o debate for um debate elevado, colaborativo, contributivo, eu acho que quem pode, na verdade, ganhar com isso tudo é a população. Eu entendo que nós precisamos estar o tempo todo, né, aprendendo, discutindo, para que possamos, ao final de todo esse processo, entregar
à população de Campo Grande a melhor proposta. E a população vai ter a capacidade e a sabedoria de julgar isso. Acho que nós estamos discutindo isso ainda com muito intervalo de tempo, né? Existe ainda 1 ano para as convenções, muito ainda vai acontecer, né? As pessoas vão evoluir para uma candidatura, ou vão retroagir para uma aliança, mas o mais importante de tudo é que neste período, né, aqueles que se colocam como pré-candidatos possam elaborar, estar presente, discutir com a sociedade para que todos eles possam mensurar com facilidade aquilo que a população de Campo Grande precisa e entender isso. Porque hoje a população de Campo Grande ela clama, né, com bastante veemência, com muita força, né, por dias onde a capital volte a ser, né, uma capital pujante, uma capital que tenha aí e sirva de exemplo para outros municípios do estado, inclusive do Brasil. A gente que já viu Campo Grande ser referência, hoje não fica de forma nenhuma contente de ver a Campo Grande nessa situação. O senhor acha que seus 2 mandatos interrenos como prefeito de uma cidade pequena qualificam a sua pretensão agora na capital? Olha, sempre que surge essa questão de termos passado por uma prefeitura pequena, eu sempre digo uma coisa, né? A gente, numa cidade pequena, você tem os problemas de um bairro em Campo Grande. Só que nós solucionamos os problemas daquele bairro. Nós criamos lá uma saúde que tinha e alcançava a todos, né? Que tinha uma cobertura para alcançar a todos. Nós zeramos, numa cidade pequena, as vagas em creche. Não tem uma criança sequer fora de uma EMEI, que era creche, depois virou CEINF e hoje é EMEI, né? Dentro dessa pequena cidade, nós criamos, e aí eu desafio, né? Espaços de lazer de causar aí uma certa até inveja para municípios do mesmo porte, né? E eu não tenho medo nenhum de comparativo com alguns outros equipamentos aqui de Campo Grande. Dentro de uma cidade pequena, né, nós conseguimos devolver à população a autoestima, né? E tudo isso com um orçamento de 20 mil habitantes. Né? É importante dizer, a cidade era pequena, os desafios eram grandes, mas o orçamento também era pequeno. Então, essa é a grande diferença. Aqui em Campo Grande, o orçamento é bem maior. Nesse orçamento pequeno, nós conseguimos fazer 500 casas para entregar à população, né? Quanto que isso representa numa pequena regra de 3 num município de 1 milhão de habitantes? 20 mil habitantes, 500 casas, 1 milhão, X. Vamos fazer essa conta juntos? Pode fazer para mim. Então vamos lá. Vai dar muita casa, hein? Muita casa, né, para a população de Campo Grande. Deputado, quero agradecer a sua participação e dar espaço para as suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer aqui, quero agradecer a você, né? Agradecer a população de Campo Grande que tem nos recebido de forma muito carinhosa, agradecer a população do Mato Grosso do Sul pelo mandato que me foi confiado e a possibilidade de representar Campo Grande no Congresso Nacional, nas discussões dos grandes temas, na participação efetiva, nos investimentos do Orçamento Geral da União no Estado, né? Possibilitar que nós tenhamos aí os números do Estado sempre evidenciados em Brasília e dizer, né, que para mim estar hoje sendo legitimado como pré-candidato a prefeito em Campo Grande pelo PSDB, o meu partido, para mim é motivo de
muito orgulho, né? Um partido que tem Reinaldo Azambuja, que tem Eduardo Riedel, grandes gestores dentro do seu quadro representativo, para mim uma missão, né? Assim como grandes deputados federais, deputados estaduais, deputados e deputadas, né? Para mim é uma grande missão. Eu fico muito honrado com essa missão e quero aqui, né, agradecer ao JD1, ao Danilo, né, a sua família, a todos os colaboradores do JD1 pela oportunidade que está sendo a mim confiada para poder externar um pouco do que a gente pensa e o que a gente pretende fazer por Campo Grande. JD1Noticias.com, a notícia no seu celular.